Paulo Paim. Eu agradeço muito a grande corrente de apreço e solidariedade que tenho recebido dos nobres pares e até também, para não tomar muito tempo, solicitaria a compreensão para que nós não tivéssemos apartes durante a minha palavra. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Confesso que não imaginava ocupar a tribuna do Senado Federal em meu primeiro pronunciamento para um discurso como o que farei, que intitularia A Grande Indignação. No curso de minha vida pública, fiz incontáveis pronunciamentos. Por 2 vezes, tomei posse como governador de meu estado, Minas Gerais, e falei aos mineiros, assumindo compromissos, apresentando planos, fazendo avaliações prospectivas. Presidi, como governador, inúmeras cerimônias oficiais, falando em todas, inclusive na festa maior da Pátria Mineira, conduzindo por 4 vezes a cerimônia de 21 de abril em Ouro Preto. Contudo, nenhum deles, em minha vida, se reveste de maior importância do que o faço neste momento, pois agora defendo aquilo que tenho de mais precioso em 30 anos de vida pública, minha honra e minha história. E aqui, aproveito desde logo para agradecer a imensa corrente de solidariedade que venho recebendo nos últimos dias, daqueles que acreditam em mim e em minha trajetória, e não na sorte da mentira da qual sou acusado. Agradeço sempre a confiança dos mineiros que me elegeram por ampla maioria nas eleições para o governo de Minas e para o Senado Federal. Todos me conhecem, senhor presidente, em Minas Gerais. Sabem de minhas origens, de minha dedicação aos estudos, da vida profissional, de empenho e trabalho, e da simplicidade da minha rotina. Sou servidor público por vocação. No ambiente familiar em que cresci, sempre houve o respeito ao serviço público, locus de trabalho de quase todos os meus familiares. Na formação acadêmica, tive a singular sorte de ter tido mestres com a mesma dedicação, que só me estimularam ainda mais a seguir essa trilha. E assim o fiz, sem maiores ambições, mas com muita disposição de trabalho e de realizações por já 30 anos. Neste período, eminentes senadores, senhoras senadoras, deputados da bancada federal de Minas Gerais, que me honram com sua presença, neste período exerci muitos cargos relevantes e de alta responsabilidade. Convivi com milhares de pessoas e jamais tive questionada minha retidão ética, minha probidade. Nesse longo período, não amealhei patrimônio material significativo. O que tenho é plenamente compatível com os meus rendimentos. Nunca me arrependi. Fiz uma escolha. Poderia ter exercido a advocacia, talvez com sucesso profissional e financeiro, mas a vocação pelo serviço público sempre falou mais alto. Assim, durante essas 3 décadas, a despeito dos naturais conflitos da vida pública e política, das dificuldades de governar nos dias de hoje, jamais havia questionado essa minha escolha pela vida pública. Mas em janeiro deste ano, é lançada contra mim uma infâmia de grandes proporções, de forma cruel e covarde. Passei a refletir profundamente. Vale mesmo a pena a vida pública? E a despeito, senhor presidente, do imenso sofrimento ao qual estou submetido, ao mais absoluto sentimento de injustiça, ainda assim concluo afirmativamente. A vida pública vale a pena e os desafios têm de ser enfrentados. Os homens de bem, honestos, probos e corretos não podem se acovardar perante agressões injustas e desleais. Como professor, sempre estimulei os alunos a seguir as carreiras públicas, a participarem da política e dos governos.
Entre meus orgulhos profissionais está ter participado, de modo decisivo, na criação e consolidação da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, de meu estado, Minas Gerais, considerada de longe a melhor do Brasil. A essa escola deu-se o nome de seu criador, também o meu maior professor, Paulo Neves de Carvalho, cujo exemplo de honradez, probidade e bondade sempre me inspirou. Como fomentar o ingresso destes jovens, criativos, inteligentes, empreendedores na administração pública, de que se o que os espera pode ser o que ora me acontece. Anos de dedicação de trabalho árduo e honesto para ser atacado de forma vil, caluniosa e abjeta. Mas reitero, lembrando os ensinamentos de Rui Barbosa, nos legou dessa mesma tribuna senatorial, que não podemos permitir que os homens de bem se afastem da vida pública. Espero que esse meu sofrimento não sirva de desestímulo para aqueles que acreditam que os homens virtuosos devam participar da vida pública. Senhoras senadoras, senhores senadores, aquele que me envolve em toda essa situação não diz a verdade, ou mente ou se engana. Trata-se de singular personagem. Policial federal trai a sua instituição e se transforma em distribuidor de recursos ilícitos. Os fatos descritos, já sobejamente repetidos e conhecidos, são tão falaciosos e contrários à minha notória índole que serviriam para uma boa novela de ficção, não fosse a gravidade de se acusar um homem de bem. Basta a simples leitura do que já foi disponibilizado para se verificar as contradições e as incongruências. Não há identificação da tal casa. Seu endereço ou seu proprietário não se sabe quem seja. Não se sabe a data, a hora, o meio de transporte, nada. A identificação feita por foto é por mera semelhança. Por outro lado, aquele que está sob delação premiada, portanto obrigado a dizer a verdade, e que seria o responsável pela tal remessa, nega expressamente o meu envolvimento. Aliás, são pessoas que não conheço, nunca estive ou falei. Repito, são pessoas que não conheço, nunca estive ou falei, quer pessoalmente, quer por outro meio. Com relação à Petrobras, nenhuma menção quanto a mim, em qualquer delação ou depoimento. Lembrando que, à época, era governador de partido de oposição ao governo federal. Vejam, senhoras e senhores, a fragilidade de tudo isso, a trama urdida contra mim e os riscos de qualquer pessoa pública passa a correr ao ser objeto de uma assertiva falsa e inidônea. A fala de um desqualificado, sem qualquer compromisso com a verdade e sem qualquer prova do que alega, não pode macular 30 anos de ilibada vida pública. Assim sendo, nada tenho a temer e adotarei por meio de meus advogados todas as medidas necessárias à minha defesa, face à inconsistência de todo o alegado, sempre em plena colaboração com as autoridades competentes. Estamos diante de alegações extremamente precárias, contraditórias e sem qualquer amparo fático. Espero e confio que a justiça seja feita com a brevidade possível para se restaurar na plenitude a minha trajetória e a minha honra. Sou fundamentalmente um profissional do direito, que acredita na justiça e nas instituições. E, sobretudo, senhoras e senhores, tenho a mais forte e invencível das defesas, a consciência tranquila. Muito obrigado. Senhor senador Anastasia. Pois não, senador. Permita contrariar a Vossa Excelência, que pediu no início da sua exposição, firme e clara, como de resto tem sido a conduta de Vossa Excelência, que não houvesse apartes, mas esse desabafo, na verdade, mais do que um depoimento que Vossa Excelência faz hoje, é um desabafo que todos nós que o conhecemos muito bem também gostaríamos de fazer. Me permita, Vossa Excelência, bem rapidamente, dizer que, ao final,
desse período legislativo, estarei completando 32 anos consecutivos de mandato. Conheci, a vida me deu esse privilégio, homens públicos de gerações diferentes e de extraordinária dimensão pessoal e política. A vida me deu o privilégio, senador Paim, de conviver com homens como Tancredo Neves, de conviver com homens como Ulisses Guimarães, como Teotônio Vilela, dentre tantos outros, que tiveram, sim, uma extraordinária dimensão política no tempo em que atuaram. Mas eu digo aqui, na tribuna do Senado Federal, que do ponto de vista pessoal, moral, nenhum supera Vossa Excelência. Talvez alguns igualem Vossa Excelência. No compromisso com a coisa pública, na retidão, na seriedade, no espírito público. Mas Vossa Excelência se iguala aos maiores que o Brasil já teve. Conheço Vossa Excelência, senadora Anastasia, há muitos anos. Tive o privilégio de tê-lo como companheiro de caminhada no momento em que construímos em Minas o mais ousado modelo de gestão pública da nossa contemporaneidade, depois acompanhado por vários outros estados brasileiros. E em todos os instantes, nas graves crises e nos momentos mais sutis, Vossa Excelência sempre comparecia com altivez, com a capacidade de compreender com clareza a dimensão do que significa ser homem público. E é por isso mesmo que o ataque que Vossa Excelência hoje recebe atinge todos os que o conhecem. Até os adversários de Vossa Excelência na Minas que governamos juntos e que onde tive a honra de ser sucedido por Vossa Excelência. Até os seus adversários respeitam a sua história e o seu comportamento pessoal. De que o acusam, senadora Anastasia? E é importante, senador Agripino, senador Tasso, líder Cássio, senadora Luísio, que aqui estão, senador José Serra. Um policial federal diz que levou, durante o processo eleitoral de 2010, um recurso a uma determinada casa em Belo Horizonte, entregou a um cidadão que o recebeu, e meses depois, vendo o resultado eleitoral, por fotografias, por imagem de televisão, achou que aquela pessoa a quem ele tinha entregue o recurso parecia com, segundo ele, o candidato que havia sido eleito em Minas Gerais. A barbaridade dessa história, a fantasia que a emoldura, fica clara logo no primeiro instante, porque, ao contrário do que diz esse policial, talvez enganado, orientado, não se sabe dizer, não temos elementos para dizer qual a razão, ele não teria, hipoteticamente, entregue o dinheiro a um candidato. O senador Anastasia, hoje senador, era o governador de Minas Gerais naquele período. Era o governador de Minas, o cidadão não se lembraria de chegar no Estado e se encontrar com o governador do Estado. Por mais que essa tese fantasiosa, porque não cabe na história, não cabe no perfil de Vossa Excelência, isso por si só mostra a fragilidade das denúncias contra Vossa Excelência. Elas não surgem de nenhuma das duas delações premiadas, mas sim desse depoimento, que estou absolutamente seguro, senador e governador Antônio Anastasia, será cabalmente desmontado proximamente. Basta que nós saibamos para onde foi esse recurso, quem foi o seu destinatário efetivo, qual o responsável pela residência onde, teoricamente, teria sido entregue possivelmente esses recursos. Faço rapidamente essa menção a esse trecho dessa história para dar tranquilidade à Vossa Excelência. Fique, senador Anastasia, absolutamente sereno como está, seguro da sua conduta, porque nós, seus companheiros de partido, seus companheiros de parlamento e os cidadãos mineiros em especiais, mas tenho certeza que muitos brasileiros sabem que Vossa Excelência é das melhores coisas que a vida pública brasileira já produziu. E dentro de pouco tempo, Vossa Excelência estará retornando a essa tribuna para debater os grandes temas nacionais, muitos dos quais têm em Vossa Excelência a principal referência. Portanto, desejo a Vossa Excelência apenas, é o que posso desejar, serenidade nesse instante, a firmeza e a coragem que jamais lhe faltou em nenhum instante da sua trajetória. E eu não estou aqui para lhe prestar solidariedade, estou para dizer que juntos vamos provar que a acusação contra Vossa Excelência não tem qualquer conexão com a realidade. E Vossa Excelência sairá desse episódio ainda muito maior do que entrou. Muito obrigado, senador Aécio Neves, por suas palavras. Senador Tasso Gereissati. Senador
Anastasia, senhor presidente, senador presidente, senador Paim, eu não poderia deixar de dar uma palavra nesse momento, senador Anastasia, apesar de Vossa Excelência ter solicitado que não houvesse apartes, mas a minha consciência me obriga a contrariá-lo. O senador Aécio Neves já disse aqui, mas eu vou repetir aí até como não mineiro, como brasileiro, como nordestino, que Vossa Excelência é um dos homens mais íntegros que eu conheci na vida pública. Eu conheci vários homens íntegros, mas Vossa Excelência é, com certeza, atualmente um dos homens mais íntegros da vida pública brasileira. E o que aconteceu neste momento com Vossa Excelência é uma das maiores injustiças e infâmias que eu ouvi na vida pública. Não tenho o menor receio de estar colocando aqui toda a credibilidade e confiabilidade que eu tenho, se é que tenho, para dizer que tenho a certeza absoluta que isso vai ser esclarecido com maior rapidez e justiça possível. Isso muito mais do que uma satisfação ao povo mineiro, que Vossa Excelência foi governador, muito mais do que satisfação ao povo brasileiro, que Vossa Excelência já serviu exemplarmente no Ministério, mas principalmente para dar a um homem como Vossa Excelência aquela serenidade de espírito, aquela tranquilidade, aquela paz de olhar a seus amigos, a seus conterrâneos mineiros e ao povo brasileiro, com um olhar altivo que Vossa Excelência vai continuar olhando, porque a justiça e a verdade é que prevalece. Fica aqui o meu abraço e, com certeza, a expectativa que essa injustiça seja sanada o mais rapidamente possível, pelo bem não só de Vossa Excelência, mas pelo bem da justiça brasileira. Agradeço imensamente ao senador Tasso Gereissati e ao senador, nosso líder Cássio, depois senadora Luiz. Agradeço. Prezado senador Antônio Anastasia, Vossa Excelência, desde o primeiro momento em que essa infâmia foi lançada contra a sua figura honrada, desde o primeiro momento, o senhor reagiu com a força da verdade e a ênfase da indignação de um homem de bem. Nessa história, a história não fica de pé. O senhor aludiu a alguns dos elementos que constam do inquérito e o senador Aécio acabou por, na sua intervenção, ainda que rapidamente, desfazer qualquer tipo de cheiro de verossimilhança que esse assunto pudesse ter. Eu o conheci há muitos anos atrás, quando o senhor era secretário executivo do Ministério da Justiça. Quando eu assumi o Ministério, me lembro de tê-lo convidado para permanecer comigo. E o senhor, premido pela necessidade profissional de retomar a sua profissão de advogado, declinou do convite. Mas logo em seguida foi engolfado pelo apelo da vida pública, que é um apelo fundamental na sua vida. O senhor não tem nada a ver com essa história de lava-jato de Petrolão. Evidentemente. Isso foi... A Operação Lava Jato está sendo desenvolvida, se desenrola para apurar um extraordinário, enorme, monstruoso esquema de corrupção. Uma quadrilha que foi instalada na Petrobras para roubar dinheiro público, para sustentar um projeto de poder a qual o senhor se opõe, a qual nós nos opomos e nos oporemos, e que queremos ver desvendado, ver desmascarado e ver derrotado. Vossa Excelência não tem nada a ver com isso, está como Pilatos no credo nessa história. E um dia essa história terá que ser contada, para que nós possamos saber por quê, a que interesse serviu a inclusão de Vossa Excelência nessa história, que, repito, não tem nada, rigorosamente nada a ver com Vossa Excelência. Homem de bem, homem honrado, homem de um escrupulosíssimo, o escrúpulo em pessoa. Eu tenho certeza, meu caro amigo e companheiro, que com a força da verdade e a ênfase da indignação, repito, nós estaremos juntos, dando combate.
o combate contra esta trama, o combate contra o petrolão, o combate pela verdade e pela justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Luiz. Senador Cássio. Senador Anastasia, acredito que nem eu e nenhum dos que já partearam Vossa Excelência, dos que estão presentes aqui no plenário, irão ainda parteá-lo. Estamos aqui para lhe prestar solidariedade. Vossa Excelência não precisa dessa solidariedade, como o senador Aécio bem destacou. Não estou aqui para sequer lhe dirigir adjetivos como honestidade, probidade, correção, porque dentro da sua trajetória de vida, o seu testemunho de existência humana, honestidade não é para Vossa Excelência um adjetivo, mas é sim um substantivo. Probidade também é substantivo na sua vida, porque é da sua essência, da sua natureza, da sua formação familiar, da sua trajetória de vida. E que, portanto, não percamos a capacidade de análise crítica desse momento. Solidários estamos de forma integral com a sua dor, com a sua indignação, e este foi o discurso da indignação, mas a sua dor, permita-me, nunca será maior do que o interesse do Brasil. E na sua pureza, na sua correção, na sua conduta ilibada, nos substantivos da sua essência humana de probidade e honestidade, Vossa Excelência está sendo vítima de algo muito mais amplo que o Brasil vive, que é a tentativa de se apagar a luz do quarto e deixar todo mundo igual no escuro. Nós respeitamos e apoiamos o trabalho do Ministério Público Federal, respeitamos e apoiamos todas as instituições e queremos que essa investigação seja a mais rápida, célere e eficaz possível, porque a verdade se faz necessária e a verdade, não podemos deixar de revelá-la mais uma vez, é que se montou no Brasil o maior esquema de corrupção da nossa história, onde se tomou por assalto empresa pública, que sempre foi um dos maiores patrimônios do nosso povo, do nosso país, que é a Petrobras. E enquanto estamos aqui, na outra casa, na Câmara dos Deputados, acontece a oitiva do senhor Barusco, que revelou com todas as letras, de forma impassiva ou impassível, que o esquema criminoso começou a ser institucionalizado a partir de 2004 e que antes disso ele recebia $20 mil, como se isso fosse pouco dinheiro, para quem amealhou quase $100 milhões. Então, precisamos situar bem esse instante, que não pode ficar reservado a esse gesto de solidariedade que, simbolicamente, estamos aqui lhe prestando, sem que Vossa Excelência precisa de 1 milímetro de solidariedade de ninguém, porque é o seu testemunho de vida, é a sua história, é o conhecimento que Minas Gerais tem da sua conduta, mas que temos a responsabilidade de entender esse instante para que possamos posicioná-lo de forma correta em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, de extremamente grave e que tem levado à perplexidade da nação, com panelaço, com buzinaço. A presidente da República hoje, mais uma vez, recebeu a repulsa do povo brasileiro exatamente por circunstâncias como essa. Siga em frente. O Brasil precisa de Vossa Excelência, ereto, firme, corajoso, altivo como sempre foi. E disso tudo nós vamos fazer um Brasil melhor e, mais uma vez, até mesmo com a sua dor, Vossa Excelência terá contribuído para a construção desse país que nós queremos. Muito obrigado, senador. Vossa Excelência me permite uma parte? Senador Luiz Henrique, depois senador Serra. Claro, senador Luiz Henrique. Se puder alternar com o M... Já deu? É o senhor, claro. Nobre
Senadora Anastasia, basta olhar para Vossa Excelência e ver a seriedade de um Tancredo Neves, de um Juscelino, de um Renato Azeredo. Ah, que saudade da convivência com Renato Azeredo e seu cigarrinho de palha. Mas Vossa Excelência representa aquela grande Minas Gerais, berço de tantos políticos extraordinários. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência sairá absolvido e glorificado desse processo, eu não tenho dúvida. E Vossa Excelência representa aqui para nós a certeza de que o Brasil contará com homens públicos de primeira qualidade para sairmos dessa crise e avançarmos no novo patamar no nosso país. Eu lembro daquela frase: Minas Gerais não tem mar, mas tem montanhas lindas e tem história. E Vossa Excelência faz parte da melhor história de Minas. Muito obrigado, senador Luiz Henrique, pela sua palavra. Senador José Serra. Sim, agora sim. Senhor presidente, senador Paim, meu caríssimo senador Anastasia, meu senador e amigo, meu colega de governo Fernando Henrique, lembro que conheci Vossa Excelência quando Vossa Excelência era o secretário-geral, secretário executivo do Ministério do Trabalho e, posteriormente, secretário executivo do Ministério da Justiça. E, naquela fase, aprendi a conhecer e admirar a qualidade do homem público que Vossa Excelência é e representa. Eu diria que uma casa legislativa ou mesmo um partido valem não apenas pelas pessoas que têm, mas também por aquelas que, em certo momento, decidem prestar solidariedade e homenagear. Homenagear Vossa Excelência, expressar aqui a nossa solidariedade nos traz orgulho. Não vou aqui entrar nas questões que levaram Vossa Excelência a esta situação. Quero apenas dizer que nós estamos tão tranquilos quanto Vossa Excelência e que confiamos não apenas na correção dos procedimentos que agora serão tomados no âmbito do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, pela rapidez que esta questão exige. Temos que ter um processo, um exame, uma investigação rápida, para que esta ignomínia fique, de uma vez por todas, na lata de lixo, da qual nunca deveria ter saído. Como outros senadores aqui disseram, o que nós temos no Brasil hoje é algo muito diferente daquilo que aconteceu na nossa história. Nós temos hoje a corrupção instaurada como método de governo. Não se trata de delitos aqui, delitos acolá, que foram praticados nesses últimos anos. Trata-se da corrupção como método de governo. E é isso que nós precisamos mostrar, e é isso que nós temos que chegar à prova disso para o bem do nosso país, para reconstruir o Brasil. E Vossa Excelência terá um papel muito importante como homem público preparado, como não apenas alto servidor público do governo federal que foi, mas como vice, como secretário, como vice-governador e como governador que foi, que marcou a época do Estado de Minas Gerais. Portanto, eu mesmo achava que não havia necessidade que Vossa Excelência se apresentasse para dar qualquer tipo de explicação, até porque tudo que eu vejo em volta, ninguém levou isso em consideração como algum problema. A ideia de que se trata
de uma farsa, localizada até numa pessoa, é uma ideia generalizada, mas que sirva esse caso para que nós possamos, o país possa ter uma ideia da sua contrapartida, que é aquilo que se armou no âmbito da nossa maior empresa pública, de uma empresa que foi fruto de muitas lutas históricas, da qual muitos de nós participamos, até o ponto em que ela foi levada de destruição, por ter sido privatizada por um partido, privatizada por um grupo. Apenas quando eu fico vendo, sabendo de maiores detalhes desse processo todo, daquilo que se chama Petrolão, eu fico abismado, porque isso exige, inclusive, um software de altíssima complexidade. É tão método de governo que deve ter tido gente especialista em informática para poder fazer a montagem de todo esse sistema que envolve dezenas, se não centenas de pessoas, empresas, funcionários de partidos, indivíduos isolados, tudo dentro de um esquema razoavelmente harmônico que foi montado. Não foi por isso que se chegaram, não foi por alguma falha desse esquema que se chegaram às denúncias que nós conhecemos. E Vossa Excelência certamente vai estar aqui, certamente não, Vossa Excelência vai estar aqui ao nosso lado nesta batalha para revelar ao país aquilo que aconteceu e para que nunca mais se repita na nossa história, sob pena de colocar em risco o nosso futuro como nação digna, desenvolvida e democrática. Meu grande abraço, senador Anastasia, e mais ainda quero dizer, meus parabéns pelo discurso que Vossa Excelência fez hoje aqui, que é um exemplo de serenidade. Se alguém tinha algum motivo para qualquer tipo de preocupação, assistiu agora a Vossa Excelência na sua casa, vai ficar convencido daquilo que nós já estamos. Vossa Excelência é um grande homem público. Vossa Excelência merece nossa homenagem e nossa solidariedade. Muito obrigado, senador José Serra. Agradeço muito as suas palavras. Senador Zé Agripino, por gentileza, senador. Senador Anastasia, eu me situo ao lado daqueles que, como o senador Serra, acham que não havia necessidade de Vossa Excelência, com a estatura moral, com a vida pública que tem, com o exemplo de vida que deu, que Vossa Excelência tivesse que vir à tribuna para explicar o que não precisa explicar. A sua vida pública, por si só, explica. Mas eu entendo a indignação de Vossa Excelência. Entendo pelo seguinte, no fim de semana, eu tenho uma única irmã que mora no Rio de Janeiro. E ela me telefonou, ela tinha ouvido a lista, e ela me telefonou com um ar pesaroso para fazer um comentário só. Mas que coisa, por que é que jogaram a Anastasia no meio desta turma toda? Qual é o objetivo dessa turma? É essa a indignação dela, que é a indignação de Vossa Excelência, e que é aquilo que eu quero lhe dizer. Para nós, Vossa Excelência se situa entre aqueles que têm o direito de cobrar, não de ser acusado. Vossa Excelência, como aqueles que aqui falaram, tem autoridade moral para continuar cobrando leitura de procedimento e correção de rumo de governo. Nós vivemos um festival de acusações com a que Vossa Excelência é vítima, baseada em fatos absolutamente inverossímeis. Há outras acusações que são feitas sem que se saiba de que o acusado é acusado. E ele é obrigado a aguardar até para poder se manifestar. É um jogo de paciência e de coragem. A classe política como um todo hoje está sendo posta à prova. Mas os homens de coragem moral, como é o caso de Vossa Excelência, de altivez de vida pública, têm que se manter firme, têm que se manter decididos e, mais do que tudo, unidos, porque é de nós que o Brasil precisa. E Vossa Excelência, pode estar certo, é um daqueles que o Brasil precisa para corrigir rumos no plano da moralidade da vida pública nacional. Cumprimentos a Vossa Excelência e fique certo, estamos e estaremos juntos sempre em favor do Brasil. Muito obrigado, eminente senador José Agripino. Senador Álvaro Dias. Senadora Anastasia,
Essa tempestade que se abate sobre Vossa Excelência passará rapidamente, espero, e prevalecerá a verdade e a justiça. Mais alto do que qualquer pronunciamento que poderia fazer hoje, ou mesmo mais veemente do que qualquer aparte que seus colegas poderiam lhe oferecer, fala a sua trajetória política, o comportamento irretocável ao longo de muitos anos na atividade pública. Isto é que importa mais. Eu quero, para não me delongar, subscrever o que disseram os meus colegas e acrescentar na Vossa Excelência. Nós que ouvimos depoimentos pessoais do senador Aécio Neves sobre Vossa Excelência reservadamente, podemos afirmar que são depoimentos ainda mais veementes daqueles que são veiculados e publicados. O senador Aécio Neves tem sido um testemunho acreditado por todos nós da correção, da idoneidade, da probidade de Vossa Excelência na atividade pública. E é por isso que nós estamos aqui, não para ser solidários, mas para proclamar a enorme confiança que depositamos em Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia. Caro senador Anastasia, eu estou aqui com um amigo que foi seu colega de secretariado quando o senador Aécio Neves foi governador de Minas, ele secretário da Agricultura e Vossa Excelência secretário de Planejamento. Também tem um outro depoimento de um querido amigo, seu vice-governador, Adalberto Pinto Coelho, que assumiu o governo quando Vossa Excelência se desincompatibilizou para disputar o Senado. Bastaria o relato dessas pessoas que conviveram com Vossa Excelência por serem de Minas Gerais para reafirmar a confiança na sua integridade, no seu compromisso com Minas e com o Brasil. A sua eleição consagradora foi a confirmação da confiança que os mineiros têm em Vossa Excelência. E quando Vossa Excelência chegou aqui, muitos dos seus colegas senadores me diziam: preste atenção, conviva e aprenda com a Anastasia. Ele é um mestre. E tudo que Vossa Excelência fez no seu estado e vai fazer pelo Brasil, fez em vários órgãos, em vários postos importantes do governo federal, certamente pesam nesta avaliação positiva e neste apoio que hoje os seus colegas lhe dão, de vários partidos. Eu sou do Partido Progressista, que também, como hoje, vive nesse processo um dilema e uma crise muito profunda. Nós estamos aqui exorcizando, senador, o fantasma da dúvida e o fantasma da injustiça. Eu tenho a convicção plena da sua inocência e do equívoco da inclusão do seu nome nesse processo, até porque, no mesmo caso, já havia sido declarado formal e oficialmente que o senhor não tinha parte nenhuma nesse processo tão rumoroso. Então, aqui faço em nome de duas figuras que eu respeito muito, o meu querido colega e amigo Odelmo Leão e também do nosso querido vice-governador Adalberto Pinto Coelho. Muito obrigado, eminente senadora Ana Amélia. Agradeço muito as palavras de Vossa Excelência. A senadora Lúcia Vânia solicitou a parte. Senadora Anastasia, eu quero dizer a Vossa Excelência que a serenidade e a firmeza com que Vossa Excelência fez o seu discurso revela os valores que Vossa Excelência defende. Eu o conheci como um do Ministério aplicado e ocupou as diversas funções públicas, conservando essa simplicidade, a serenidade e a aplicação. Causa indignação essa denúncia vil e covarde que fazem a Vossa Excelência. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, com sua serenidade, com seu espírito público, revelado no seu discurso, haverá de sair maior, ainda maior, desse episódio. Meus cumprimentos. Muito obrigado, eminente senadora Lúcia Vânia, quem agradeço uma parte. O senador Fernando Bezerra solicitou também uma parte. Senador Antônio Anastasia,
venho trazer aqui um testemunho da relação que tivemos durante 4 anos. Eu, como ministro da Integração Nacional, Vossa Excelência, como governador de Minas Gerais, nas diversas parcerias que foram feitas em favor do povo mineiro, e posso aqui, de forma independente, dar um testemunho da sua correção, da sua seriedade, da sua vocação para o serviço público. Conheci Vossa Excelência, ou passei a conhecer Vossa Excelência, como vice-governador de Aécio Neves, como coordenador da gestão do governo Aécio Neves e como um dos implantadores de um novo modelo de gestão que foi para Pernambuco. Vossa Excelência foi sempre fonte de inspiração e de motivação para um novo modo de servir ao povo brasileiro, de servir às populações que nós representamos. Dr. Arraes costumava dizer que as palavras, quando são lançadas sem estarem calcadas na verdade, o vento leva. Eu tenho certeza, senador Antônio Anastasia, que essas acusações que lhe são feitas, o vento já levou. O que fica é o seu serviço e o seu compromisso com a causa pública. E mais do que isso, a alegria que todos nós temos no plenário desse Senado Federal, de poder conviver com Vossa Excelência e Vossa Excelência, através do seu trabalho, enriquecer essa instituição. Muito obrigado, eminente senador Fernando Bezerra. Vossa Excelência me deixa muito feliz com suas palavras. Eu queria, senhor presidente, senador Paulo Paim, agradecer a paciência. Senador Anastasia. Pois não, senador Garibaldi, claro. Eu também, a exemplo do senador Fernando Bezerra, convivi com Vossa Excelência durante os 4 anos que existia o Ministério da Previdência. E quero dar um depoimento semelhante do espírito público de Vossa Excelência, da operosidade como Vossa Excelência governou o Estado de Minas Gerais. Também tenho absoluta confiança que Vossa Excelência vai demonstrar que continua merecendo a confiança do povo de Minas Gerais e do povo brasileiro. Muito obrigado, eminente senador Garibaldi. Pois não, senador Roberto. Permita a oportunidade de partir ao pronunciamento de Vossa Excelência para trazer aqui a voz do Maranhão. Eu sou de um estado, tanto quanto distante do estado de Vossa Excelência, mas eu quero aqui não trazer nenhuma solidariedade, mas a voz da indignação. Indignação de um brasileiro que, mesmo à distância, conhece o trabalho de Vossa Excelência em Minas Gerais e no Brasil. Vossa Excelência, que, ao lado do senador e governador Aécio Neves, fez naquele estado um modelo de gestão referência para o Brasil inteiro. Eu tenho uma irmã que mora no estado de Minas Gerais, então eu estou lá sempre. Passei esse período de carnaval lá. Sou testemunho do trabalho que Vossas Excelências, em particular, Vossa Excelência, que foi governador por último, tem naquele estado. Sou testemunho disso. E eu fiquei assim perplexo ao saber que uma pessoa, um ex-policial, ele disse que entregou um valor vultuoso nas mãos de uma pessoa que ele não lembra quem é. E aí, depois do resultado da eleição, essa pessoa disse que talvez seja Vossa Excelência. E por essa razão, Vossa Excelência está numa lista de pessoas investigadas. Eu acho isso muito sério, porque dentre tantos, Vossa Excelência é o único que não está lá por conta de uma delação. Então, eu considero uma temeridade o nome de Vossa Excelência naquela relação, mas absoluta confiança que eu e esse Senado demonstra a Vossa Excelência. Então, fique tranquilo, eu sei que isso incomoda muito, sobretudo as pessoas de bem, mas fique tranquilo que Vossa Excelência tem mais ainda em nós a confiança. E cumprimento, nesse momento, o seu companheiro de bancada mineiro, Aécio Neves, que hoje completa, inclusive, aniversário e que merece os nossos cumprimentos. Nossos cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Roberto Rocha, por vossa palavra. Senador. Vossa Excelência, no seu parte, aponta exatamente aquilo que falava no meu discurso.
o único nesse rol que não está objeto de delação, exatamente é esse senador que ora se manifesta. Senadora Taides. Senadora, a sua biografia diz tudo sobre a sua história, não só de um homem público. Eu tenho convivido aqui esses poucos dias ao lado de Vossa Excelência, mas eu não tenho dúvida de que a inclusão do nome de Vossa Excelência nesse processo interessa com certeza a alguém. Eu participei como membro da CPMI. Em momento algum eu vi um delator ou qualquer um outro depoente falar alguma coisa que denegrisse o nome de Vossa Excelência. Então pode ter certeza, senadora Anastasia, que Vossa Excelência vai provar ao povo brasileiro e a estas pessoas que imputaram essa pseudo-culpabilidade, eles vão caírem, porque a verdade ela é única e ela por si só fala mais. Lhe desejo bastante sabedoria para que Vossa Excelência passe por este momento. Muito obrigado, senadora Thaís, por essas palavras. Eminente presidente, senador Paulo Paim, eu agradeço mais uma vez a paciência de Vossa Excelência, agradeço todos à parte, também, como eu disse, a presença de inúmeros deputados federais de meu estado.